Bem, vou aproveitar aqui que a apostila volta, continua nessa parte de números racionais e irracionais, para mostrar algumas coisas aqui e destaco alguns errinhos aqui. Uma é esse traço aqui que pode reportar que seria um número negativo, mas aqui ele não coloca número negativo. E como aqui na hora de posicionar ele bota à direita do zero, ele está considerando como positivo mesmo, então desconsidera isso aqui. Se você pegar a calculadora e apertar lá raiz quadrada de 3, aperta o 3 e depois a raiz, vai aparecer um número enorme lá, 1,73, um monte de coisa depois. Isso é o que a gente chama de número irracional. A parte decimal aqui, a parte que não é inteira, que fica na direita aqui da vírgula, ela é infinita e não é periódica, ela não fica repetindo. Aí na hora de você localizar esse número aqui, a primeira coisa que você tem que olhar é a parte inteira, a parte que fica na esquerda aqui da vírgula. Como aqui é 1 e tem esse pedaço aqui, que é a parte não inteira, esse número ele é maior que 1, mas obviamente menor que 2. Então na reta ele vai ficar entre 1 e 2. Então com isso você consegue localizar esses números irracionais, que são de escrita bem complicada, na reta. Então, para isso, seria interessante você usar uma calculadora. Então, aqui no segundo exemplo, ele realmente é negativo. Menos aqui e menos aqui. Então, se você colocar lá 5, apertar a raiz quadrada de 5 vai aparecer 2, esse monte de algarismo e mais outros. Aqui é um segundo erro nessa parte aqui da apostila. Por quê? Porque como é um número irracional, a escrita dele é infinita. Então teria que ter os 3 pontinhos aqui também, as reticências. Então aqui está errado. Não poderia acabar aqui no zero. Você teria que colocar os 3 pontinhos para indicar que esse número você não acabou de escrever ainda. E mais, ele não é periódico, não tem nada repetindo. Tá, aqui novamente, você tem a parte inteira, que é o menos 2, e a parte decimal, que não é inteira. Então, esse número, como a parte inteira é menos 2, e tem mais esse pedaço aqui, se não tivesse o sinal, ele seria maior que 2. Mas como é negativo, vai inverter. Então, ele é menor que menos 2. Esse cara deve mais do que menos 2. Então, ele vai estar entre menos 2 e menos 3. Então, observa aqui que ele coloca aqui. Então, menos raiz quadrada de 5 estaria entre menos 2 e menos 3, porque ele é menor do que menos 2, ele deve mais, então vai ficar à esquerda aqui. E obviamente ele é maior que o menos 3, deve menos, vai ficar à direita aqui do menos 3. Isso aqui é uma letra grega chamada π, ela representa um número irracional também, que é bem importante estar relacionado com círculos. Esse número é um número também que você não acaba de escrever e também não tem período, não tem nada que se repita. Ele é um número 3, alguma coisa, então ele vai ser maior que 3, e menor, obviamente, de 4. Então vai estar entre o 3 e o 4. Observa que ele só tem um décimo, então ele vai estar bem próximo de 3. Aqui, finalmente, a gente tem menos 3 quintos, Aí ele vai, a escrita está meio confusa, aqui o sinal negativo, e aqui você usa a calculadora para dividir. Toda fração é divisão. É 3 dividido por 5, vai dar lá certinho 0,6. Observa que a escrita desse número é finita. Você acaba de escrever ele. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é aqui. Se você pegar a raiz quadrada de 2, você vai encontrar 1,41, um monte de coisa. Então você apertar lá 2 raiz quadrada, vai aparecer um resultado como esse. É um número irracional também. A calculadora acaba aqui, mas continuaria a escrever. Se você pega os 5 terços, como eu já disse lá em cima, isso aqui é uma divisão. É 5 dividido por 3. Toda fração é uma divisão. É o de cima dividido pelo de baixo. Então você vai lá e divide 5 por 3. E você vai encontrar uma coisa desse tipo. Observa que o 6 está se repetindo. Isso é uma dízima periódica. No final ele coloca 7 porque a máquina, a calculadora, ela percebe que não vai conseguir acabar de escrever o número. Então ela olha o último algarismo
é maior que 5? É. Então ele soma 1, porque com isso ele diminui o erro. Mas observe, como a gente já falou, que a cada algarismo aqui depois da vírgula, menor essa quantidade aqui, menor esse algarismo representa. Então aqui, né, não dá nem para contar, já seria uma coisa muito minúscula. Dificilmente você encontra aplicação para esse tipo de coisa, só em áreas científicas. Então, na hora de comparar esses dois números, se você for olhar a parte inteira, que é a primeira coisa que você vê, aqui é um inteiro, aqui é um inteiro. Então, você tem que ir para a parte decimal. Aí, como é que compara? Aí vai comparando cada casa decimal. Nos décimos aqui, a primeira casa decimal é 4, aqui é 6. Já tem diferença, o 6 é maior. Então, esse número aqui, que é o 5 terços, é maior do que esse número aqui, que é o raiz quadrada de 2. Então, esse número daqui, raiz quadrada de 2, vai ser menor, esse símbolo representa menor, que 5 terços. Então, esse número aqui vai estar à esquerda, né, desse daqui, quando você for colocar a reta. Esse aqui aparece primeiro, quando você faz da esquerda para a direita, e depois que vem esse. É isso, até a próxima, um abraço.